Alô pessoal, mais um vídeo no canal Informações do Flamengo que encara o Vasco nesse domingo. Antes de mais nada, galera, vocês estão vendo a imagem um pouco mais escura porque é o seguinte, estou sem luz. É rir pra não chorar, né? Mas enfim, eu não vou deixar de gravar o vídeo porque eu estou sem luz, mas é torcer para a luz voltar o mais rápido possível e assim eu conseguir publicar o vídeo. Se demorar muito, eu vou ter que sair na rua, pedir o Wi-Fi emprestado para alguém e publicar pelo celular mesmo. Dito isso, galera, vamos falar de Flamengo e Vasco nesse domingão, 4 horas da tarde, Maracanã lotado, a expectativa da diretoria do Flamengo. Por que eu falo isso? Porque o Flamengo é o mandante, é de ter pelo menos 60 mil pessoas presentes no Maracanã. Então, enfim, casa cheia, embora a torcida do Vasco não esteja muito animada, setor sul, que é o setor destinado exclusivo para a torcida do Vasco, ainda tem ingresso disponível, mas a torcida rubro-negra fez a sua parte, esgotou todos os ingressos disponíveis para os flamenguistas, para os torcedores do Mengão. Galera, é o seguinte, vamos lá, no vídeo agora a gente vai trazer os prováveis times, transmissão, pendurados, essas coisas que vocês gostam bastante, informações de pré-jogo, e tem também Rian Roberto. O Flamengo recebeu uma proposta oficial do Shakhtar e eu tenho informações de bastidores. Vou dar um spoilerzinho para vocês, tá? O jogador tem até exame marcado na Inglaterra. Exame esse para fazer no Shakhtar e assinar o contrato com o Shakhtar. Mas vem cá, o Flamengo já aceitou a proposta? Qual é o valor da proposta? A gente vai trazer tudo no vídeo agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like. Bom, vamos para as informações? Vamos lá. Eu vou começar com informação de pré-jogo, então. Depois a gente fala do Rian Roberto. Deixa eu pegar aqui a anotação. Vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui. Ainda bem que eu anotei ontem, porque como eu tô sem internet, sem luz. Vamos lá, transmissão. O jogo do Flamengo e do Vasco vai passar na TV Globo e também no canal Premier, apenas nesses dois canais. Ou seja, TV aberta, TV Globo e canal Premier TV fechada. E prováveis escalações. Eu vou começar Flamengo ou Vasco? Vou começar com Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Andrés Gomes e Spinelli. Esse aí é o provável Vasco da Gama para pegar o Flamengo. Lembrando que o Cuiabano é desfalque. Para mim é um desfalque importantíssimo na equipe do Vasco. O Cuiabano, junto com o Andrés Gomes, para mim são os dois principais jogadores atualmente no Vasco da Gama. O Cuiabano, além de ser um jogador muito bom assim, na dinâmica do jogo para o Vasco, também é um jogador importante porque ele faz gol, ou seja, costuma ser decisivo. E os pendurados do Vasco, Thiago Mendes, Rojas, Cuiabano, que está lesionado, está fora, Tietê e Paulo Henrique. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Everton Araújo, Luiz Araújo, é o mais cotado para substituir o Arrascaeta ali, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Desfalques do Flamengo, Arrascaeta, Paquetá, Pulgar e Carrascal. Os pendurados, Everton Araújo, Jorginho, Samuel Lino, Alexandre, Cebolinha e Varela. Lembrando, galera, o Palmeiras empatou com o Santos. Isso quer dizer que, se o Flamengo vencer o Vasco da Gama nesse domingo, o Flamengo diminui a distância para o líder Palmeiras. E tem um jogo a menos, tá? Que é contra o Mirassol. Provavelmente vai ser realizado apenas após a Copa do Mundo. Então, o Flamengo, se vencer, diminui aí para 4 pontos a distância e no dia 23 desse mês, os dois se enfrentam no Maracanã, tem tudo para ser um jogaço. Agora vamos falar do Rian Roberto. O que aconteceu? Nas últimas horas, o Flamengo recebeu uma proposta oficial do Shakhtar de 10 milhões de euros pelo Rian Roberto. Só que essa proposta é 8 milhões de maneira fixa e 2 milhões em bônus. E também o percentual seria de 80%. Para quem não sabe, atualmente o Flamengo é dono de 70% e 30% pertence ao Atlético Paranaense, clube que ele defendeu antes de chegar ao Flamengo ainda nas categorias de base. E aí, quem está no comando dessas tratativas no lado do Flamengo é o José Boto. E o José Boto recusou essa proposta. Primeiro, porque considera um valor baixo. Segundo, porque o Flamengo, teoricamente, perderia todos os percentuais que tem direito do Rian Roberto.
e o Flamengo tem o desejo de manter percentual de direitos econômicos desse jovem jogador em uma venda futura. E aí as conversas estão em andamento. Mas, Vene, não é melhor vender logo, tendo em vista que ele não vai renovar o contrato? Gente, olha só, essa situação é muito pior para o jogador do que propriamente para o Flamengo. Porque o Flamengo já sabe que ele não vai renovar. Já recebeu essa informação dos familiares e também dos empresários do atleta. O Flamengo já sabe que ele não vai renovar. O Flamengo não vai utilizá-lo até que resolva essa situação. O contrato dele vai até março de 2027. Ou seja, ele vai ficar até março de 2027 treinando só, perdendo ritmo de jogo. Os empresários vão dar a vida para conseguir fazer o negócio agora. E a informação que eu tenho de bastidor é que até exame para o mês que vem ele já marcou na Inglaterra para poder realizar o exame pelo Shakhtar, né? Vai ser na Inglaterra, foi o que me falaram. Para realizar pelo Shakhtar e assinar o contrato. Só que não adianta marcar exame, amigo. Primeiro o Flamengo tem que aceitar essa proposta. E o Flamengo vai aceitar essa proposta? A gente ainda não sabe. O que eu sei as negociações estão em andamento. Só um detalhe, eu já ia esquecendo. Quem trouxe essa informação primeiro da proposta oficial que chegou ao Flamengo foi o companheiro Flá Azueiro, junto com o perfil Flá Base. Inclusive, o Flá Base faz um grande trabalho acompanhando as categorias de base do Flamengo. Eu confirmei que teve a proposta e já avancei na apuração que teve a recusa da proposta por conta disso, por conta desses fatores que eu acabei de mencionar. Fato é que, assim, a relação Flamengo-Rian Roberto tá horrível, tá péssima, não tá nada legal, muito pelo contrário. Tanto é que o jogador tá treinando apenas, não vai ser mais utilizado pelo Flamengo até que resolva essa situação. Mas a tendência é que ele seja vendido, porque os empresários não vão querer deixá-lo nessa situação até março de 2027, e eu acho que os empresários, inclusive ele troca de empresário toda hora, os empresários vão fazer de tudo para trazer essa proposta que agrade ao Flamengo e conseguir resolver essa situação. O contrato dele com o Shakhtar vai ser de 5 temporadas, ele tem 18 anos, enfim, que seja um negócio bom para todo mundo. E para finalizar, quem pode ser relacionado para o clássico de hoje, Flamengo e Vasco, é Guilherme, do Sub-20. Ele veio treinando aí junto com um profissional a semana inteira. É um jogador meia, faz sentido, né? Já que o Leonardo Jardim tem muitos desfalques para essa posição para o jogo de logo mais. Galera, vou dar o meu palpite para o jogo de logo mais, inclusive estarei no Maracanã, tá? Estarei lá. 2-1 Mengão. Eu acho que o Flamengo vence por 2-1. Gols de Samuel Lino e Pedro. Vou nesse palpite aí. E vocês? Tamo junto? Alô, Luz! Volta aí para eu publicar o vídeo. Fui! E Paquetá custou muito mais caro do que aqueles 42 milhões de euros anunciados quando da sua transferência do West Ham para o rubro-negro. É que com impostos, intermediações e luvas, o valor final da operação não foi de 260 milhões de reais, como anunciado na época, e sim de 315 milhões de reais, uma diferença de 55 milhões de reais a mais. No fim das contas, a operação custou ao rubro-negro 53 milhões e 800 mil euros, de longe a maior contratação da história do futebol da América do Sul. Importante registrar que o balanço oficial do Flamengo, referente ao primeiro trimestre de 2026, aponta gastos de 469 milhões de reais, somente em 3 meses desse ano. O clube nunca havia gastado tanto num trimestre. Além dos 315 milhões do Paquetá, foram 81 milhões e meio de reais com o Internacional para a contratação do zagueiro Vitão e mais 34 milhões e 700 mil para ter o goleiro Andrew, que pertencia ao Gil Vicente. Importante registrar que o Andrew tinha contrato só até a metade do ano. Bastava o Flamengo assinar um pré-contrato com o Andrew e poderia contar com a chegada do jogador em julho sem custos. Preciso contar ainda que o Flamengo arrecadou 47 milhões de reais com vendas nesse período. Foram 25 milhões de reais com o Juninho, 10 milhões e 700 mil com o Vitor Hugo e mais 6 milhões e 200 mil com o Iago, que se transferiu para o Orlando. A receita total no trimestre foi de 383 milhões de reais, um aumento de 35% em relação ao mesmo período, os 3 primeiros meses do ano de 2025. Mas o Flamengo fechou com prejuízo, com um déficit de 64 milhões de reais. E o Flamengo virou alvo mais uma vez de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em uma entrevista à TV, ao canal do Palmeiras no YouTube.
decidiu atacar o presidente BAP. A verdade é que Leila Pereira e BAP estão em conflito constante. Tudo por causa de um acordo firmado pelo Maracanã, que tem como donos, entre aspas, o Flamengo e o Fluminense. O Maracanã fechou um acerto com a 30E, que passará a promover shows no estádio. Foi o suficiente para que a Leila Pereira dissesse, abre aspas, será que o Flamengo vai largar o futebol para virar casa de espetáculos? Acho que estão querendo, porque o Maracanã também vai realizar shows como o Allianz Parque. Aliás, se quiser, indico ao BAP que coloque gramado sintético, o nosso é excelente. Essa provocação da Leila tem tudo a ver com uma série de questionamentos do Flamengo e do BAP em relação ao gramado sintético do Allianz. O BAP tem a posição de que no futebol brasileiro não pode existir gramado sintético e os times que preferirem transformar seus estádios em casa de shows que busquem outro campo para jogar futebol. Nessa briga entre Flamengo e Palmeiras, BAP e Leila Pereira, você está de que lado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua